Se você acompanha o Menos um Lixo, especialmente no Instagram, sabe que toda segunda-feira tem uma pauta sobre segunda sem carne e a indústria da alimentação. Como que a gente pode garantir que o nosso prato tem mais regeneração do que destruição? Antes de qualquer coisa, lembra, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação toda vez que a gente publicar um vídeo e vamos nessa! A gente precisa muito falar cada vez mais sobre as nossas escolhas quando a gente vai comer. Mas a gente super precisa falar sobre quais são as nossas escolhas diárias que contribuem para a natureza. Quando a gente sabe que a pecuária em larga escala é responsável por 80% do desmatamento da Amazônia, a gente precisa sim falar sobre o consumo de alimentos de origem animal no nosso prato. Por isso que a Sociedade Vegetariana Brasileira incentiva aqui no Brasil o movimento gringo Segunda Sem Carne, que é um movimento para a gente pensar que se segunda é o dia que a gente começa a mudar as coisas, por que não repensar o que a gente está comendo? Então o movimento sugere que toda segunda-feira você não consuma nenhum alimento de origem animal, pelo menos por um dia na semana. Isso impacta muito e muito o nosso consumo. Quando a gente para absorver a informação de que hoje existem 500 milhão de cabeças de gado no mundo, ou seja, toda a população dos Estados Unidos e da Rússia juntas, só em gado, a gente já entende qual é a nossa conexão com a carne na alimentação. Quando a gente transfere esse número para as aves que a gente come, a gente produz 23 bilhões de galinhas, 3 vezes a população do planeta Terra. Greenpeace fez uma série brilhante com a Alice Braga recentemente, de 3 vídeos, pra gente começar a pensar sobre o commodity da indústria alimentícia, né? Ou seja, da onde vem de verdade a nossa comida, quem é que está envolvido financeiramente e politicamente com o que tá no nosso prato. É uma série que a gente recomenda muito, que é super importante, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Então quando a gente acessa esses dados de que o agronegócio em larga escala, ele é o principal responsável pelo desmatamento de uma das maiores florestas do mundo, que é a Amazônia, e que essa mesma indústria é a campeã do consumo de água no mundo, especialmente no Brasil, a gente começa a se dar conta da força dessa indústria na nossa sociedade como um todo, né? Para além da economia, para além do status, o que a carne representa no nosso dia a dia. Isso é uma construção de muito tempo, tá? A gente tem uma matéria muito legal no site sobre qual é a origem do desmatamento da Amazônia, da onde vem a necessidade de devastar para ter pasto. Isso vem de um tempo, especialmente do período da ditadura militar. Então, vou deixar aqui o link na descrição para você acessar essas informações e também refletir com a gente sobre a conexão do consumo da carne e a história do Brasil, que é super importante. Mas voltando ao Segunda Sem Carne, você deve estar olhando esse vídeo pensando: cara, não vou parar de comer carne, não gosto, não quero, não posso por uma questão da minha família, porque agora a gente conquistou esse espaço de consumir carne, não vou deixar de consumir carne. Tá tudo certo. O que a gente queria sugerir é, primeiro, como você já conhece Menos um Lixo, né? Saber as informações para tomar escolhas mais conscientes, isso é fundamental, não adianta a gente fechar os olhos e fingir que não tem impacto, um impacto muito importante e muito negativo no meio ambiente, mas a partir das informações tomar decisões e escolhas que possam fazer mais sentido dentro do seu propósito de vida, beleza? E é por isso que surgiu o Movimento Segunda Sem Carne. O Movimento Segunda Sem Carne é justamente para provar para você que é muito possível a gente ter refeições extremamente ricas, nutritivas, coloridas e deliciosas sem nenhum produto de origem animal. E daí, muita gente pensa, cara, mas eu vou ficar um dia sem comer carne, não faz a menor diferença. Essa é a máxima, né, da gente por aqui. E a gente super entende, mas também te desencoraja, porque somos muito poderosos e temos muito potencial para mudar o que quisermos. Pensa, se 7 bilhões de pessoas pensarem que podemos mudar o mundo individualmente, pronto, todos os nossos problemas estão solucionados. Uau! Mas eu vou te trazer alguns dados da Sociedade Vegetariana Brasileira sobre como sim o Segunda Sem Carne é muito impactante. Então se a gente pensa num prato em que a gente tem um ovo, 300 gramas de carne e 400 ml de leite, só nessa quantidade a gente não desperdiça quase 3.500 litros de água e deixamos de emitir 14 quilos de CO2 na atmosfera. Uma refeição, uma pessoa. A gente já sabe que a pegada hídrica de 1 quilo de carne bovina são quase 16 mil litros de água.
multiplica isso pela quantidade de carnívoros que a gente tem por aí e na quantidade de refeições que a gente tem com carne na nossa casa. Quando a gente sai um pouco da carne vermelha e vai, por exemplo, para o frango, a água invisível, né, que a gente chama, que é a água que se consome em todo o processo produtivo, a pegada hídrica de 1 kg de frango são 4.300 litros. E 1 kg de carne de porco, 6.000 litros de água. Então, se uma pessoa repensa o consumo de carne, daí eu não tô falando parar de comer carne necessariamente, tá? Pode ser diminuir o consumo de carne. Olha quanto de impacto só na pegada hídrica a gente vai ter. A gente realmente precisa se implicar no problema e na solução de que sim, hoje muita floresta é desmatada para virar pasto. Então a gente não pode desconectar a nossa necessidade de sobrevivência e regeneração da natureza se a gente não repensar a nossa alimentação. Hoje existem algumas alternativas que sim, não são tão acessíveis como carnes de consumo responsável, mas a gente pode repensar a carne em todas as refeições, né? No Brasil a gente come carne do café da manhã até o jantar. E daí, se você já tá em pânico, porque você adora carne, vai ser super difícil, queria te dar, assim, 3 primeiros passos para você começar com a segunda sem carne. O primeiro deles é, comece pela carne que você gosta menos. Então isso vai ser um pouco menos difícil, esse primeiro passo. O segundo passo é, não se preocupa com a possível falta de energia que você vai ter. É uma excelente oportunidade de você olhar para o seu prato e conhecer o que você tá comendo. Então você não vai comer proteína animal, mas você vai comer uma proteína vegetal. Mas você vai entender qual é a balança que vai fazer com que você se sinta com energia, saciada e nutrida. Então o Segunda Sem Carne também pode ser uma oportunidade para você experimentar a alimentação de outra forma. Menos de um modo automático, menos engolindo a comida, menos cozinhando o que você já sabe porque é o que você sempre fez e mais entendendo a variedade do prato, colorindo o prato com vários alimentos diferentes. E sim, se nutrindo de proteínas que vão fazer sentido para o seu dia a dia. Hoje a gente come carne no automático. E por último, se inspire em receitas divertidas e fáceis. Toda semana a gente tem uma receitinha que a nossa parceira maravilhosa nutricionista Giovana César manda de reaproveitamento integral do alimento, ou seja, com casca, com semente. Tem várias receitas legais para você, além de não descartar o seu lixo orgânico, consumir mais produtos de origem vegetal. Experimenta, assiste vídeo na internet, pega a receita fácil, liga pros amigos. Gente, não falta hoje com a internet, é super fácil substituir. Experimenta fazer bolonhesa de lentilha, se você curte estrogonofe. Experimenta fazer um estrogonofe de grão de bico. Experimenta, se joga na diversidade da nossa possibilidade de alimentação. Hoje a gente é muito binário, né? Hoje a gente come carne e arroz ou macarrão. Não, a gente tem uma variedade incrível de vegetais, de leguminosas, de frutas. O Brasil é muito rico nessa oferta. A gente é muito mal acostumado, né? E a gente usufrui pouco desse privilégio. Então esse é o convite que eu faço pra você. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Eu parei de comer carne já tem 1 ano e meio e foi muito tranquilo pra mim. Eu venho do sul, então assim, é uma questão, né, o consumo da carne, mas me adaptei super bem, eu gosto muito de cozinhar e eu como muito bem. Mas eu comecei pelo Segunda Sem Carne. A gente começou no Menos um Lixo, fazendo toda a equipe juntas, o Segunda Sem Carne, e aos poucos eu fui fazendo segunda e terça e quarta, e quando eu vi eu não tava mais sentindo falta da carne no meu dia a dia. Mas esse é o meu caso individual, não significa que você tenha que seguir isso, mas reduzir já é um impacto absurdo e positivo para o meio ambiente. Comenta aqui quais são os seus desafios. Se você já parou de comer carne, como é que você parou de comer carne? Quais são as dicas que você dá para quem quer reduzir, parar ou repensar esse consumo? Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo para quem você acha que vai curtir esse assunto e para quem não vai muito, mas que vai ouvir o que a gente está falando e vai topar abrir a cabeça sobre esse assunto. E comenta aqui também quais são os assuntos que você quer falar sobre alimentação ou sobre qualquer outro tema, pra gente também ficar mais próximo nesse movimento. Beleza? Eu sou a Nina, um beijo e uma ótima semana pra gente!